Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou analisar apenas um comentário de Kardec. O comentário de Kardec a propósito da questão 199 do Livro dos Espíritos. Esse é o 11º vídeo de uma série em que eu faço uma análise crítica sobre os princípios básicos do Espiritismo e o 4º vídeo desta série em que eu trato da reencarnação. Questão 199 do Livro dos Espíritos. Pergunta: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A resposta diz assim: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava, o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Questão 199A. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Resposta: recomeça outra existência. Essa pergunta e a respectiva resposta dos espíritos não é muito importante para o foco do nosso estudo, que é a reencarnação. O que nos interessa, na verdade, é o comentário de Kardec. Esse comentário de Kardec é um dos principais argumentos dos espíritas a favor da teoria reencarnacionista. Comentário é esse: se uma única existência tivesse o homem, e se, extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano, da que morre na infância, para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Nós vemos que o índice de mortalidade infantil na época de Kardec era muito alto, né? Kardec faz menção a 50% da humanidade que morria ainda na infância. Nessa questão, como em muitas outras, nós vemos, tanto por parte de Kardec, como por parte dos espíritos, ou dos supostos espíritos, como você preferir, nós vemos uma má vontade escancarada em relação à vida na Terra. A vida na Terra, como encarnado, é sempre encarada como um tormento, como um sacrifício, como uma forma de vida inferior que devemos suportar para mais tarde merecer algo melhor. Eu confesso que eu nunca concordei inteiramente com isso. O argumento de Kardec é que, para viver corretamente, para conquistar condições de alcançar um nível espiritual mais elevado, é preciso enfrentar as duras provas da vida. Por isso ele não acha justo que uma criança possa alcançar esse mesmo nível espiritual mais elevado, porque a criança não teve tempo de suportar essas duras provas da vida. Logo, para Kardec, se alguém não se esforçou muito, se alguém não suportou as duras provas da vida, esse alguém não é habilitado para alcançar um nível espiritual mais elevado. Outra fragilidade do argumento de Kardec, que geralmente acaba passando despercebida, é que a resposta de Kardec é, na verdade, um contraponto à noção de céu e inferno presente, mais naquela época do que atualmente, presente na Igreja Católica, né? A crença preponderante na época era ditada pela Igreja. Poucas pessoas ousavam questionar a Igreja, e aqueles que questionavam geralmente não estavam abertos para outras possibilidades. Para a Igreja, ainda hoje, essa existência corporal é a nossa única existência terrena. Então, a partir dos resultados dessa nossa existência, o nosso destino está traçado. Ou penaremos a eternidade, né, no inferno, no fogo eterno do inferno, ou iremos para o céu. Kardec não concorda com isso.
Kardec usa o exemplo das crianças que morrem em tenra idade, sem terem tido tempo de praticar o bem ou o mal. Ele usa esse exemplo para questionar o modelo de crença católico e para argumentar a favor da reencarnação, da teoria reencarnacionista. Eu vou repetir o começo da fala de Kardec. Ele diz assim: se uma única existência tivesse o homem, e se, extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano, da que morre na infância, para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Você pode ver que a argumentação de Kardec se estabelece a partir do seu contraponto à crença propagada pela Igreja. Kardec acha que não é justo o destino decidir-se a partir de uma só existência, principalmente em se tratando de uma criança. Mas Kardec não cogita a possibilidade de existir outras manifestações de vida, outros modelos de vida diferentes do que nós entendemos como vida na Terra, outros planos ou dimensões de vida que poderiam ser, de alguma forma, a continuidade ou o resultado da nossa existência carnal, da nossa existência física. Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Kardec diz assim. Novamente, Kardec argumenta com a justiça de Deus. Eu já lembrei em outras ocasiões que a justiça é um conceito humano. Deus não tem nada a ver com isso. Eu asseguro a você que eu não sou ateu, mas a verdade é que não há como provar que existe Deus. E Kardec parte do princípio de que há Deus, como se isso fosse consenso. Mas, supondo que Deus exista, ninguém sabe como é Deus. Afirmar que Deus é infinitamente justo, como faz Kardec, é decidir por si mesmo as regras do jogo e depois rejeitar tudo que não se encaixe nestas mesmas regras do jogo. Para construir a sua doutrina, Kardec estabelece que existe Deus e estabelece que Deus é infinitamente justo. A partir daí, ele aceita ou rejeita determinadas hipóteses conforme elas se enquadrem ou não se enquadrem nas regras que ele mesmo estabeleceu. Continua Kardec: com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Não existe essa igualdade para todos. Eu já usei esse argumento em outros vídeos, mas vou repetir aqui. Para Kardec, os espíritos são criados simples e ignorantes. Todos já ouviram falar nisso. Então, nessa condição de espíritos criados simples e ignorantes, eles começam a passar por suas primeiras experiências. É claro que todo espírito deve experimentar uma primeira reencarnação. Tudo tem um começo, né? Então ele vai experimentar essa primeira reencarnação, provavelmente ainda na condição de espírito simples e ignorante. Nenhum espírito experimentará uma primeira reencarnação igual a de outro espírito. Não existe igualdade de condições em parte alguma. Os espíritos reencarnam em diferentes tempos e em diferentes espaços. Um espírito que reencarna pela primeira vez num tempo em que há grandes catástrofes, por exemplo, ou que há escassez de água, ou que há escassez de alimentos, ele não está experimentando as mesmas condições que um espírito que reencarna pela primeira vez num período em que há fartura de alimentos, em que há condições climáticas ideais, né? E que há
predadores escassos, poucos predadores. O mesmo acontece em relação ao espaço. Dois espíritos reencarnam ao mesmo tempo, mas em lugares diferentes. Um deles reencarna no deserto, em que há escassez de água e alimento, e outro reencarna num bosque florido, cheio de árvores frutíferas e pequenos animais para caça. Ignorar a influência que essas diferentes condições exercem sobre o espírito é desconhecer princípios elementares de psicologia, ou, o mais provável, é forçar a barra para ver a sua tese prevalecer. Você acha que passar uma vida relativamente protegido, com alimento e água à disposição, em meio a condições climáticas ideais, você acha que isso é o mesmo que passar uma vida fugindo das feras, vendo seus irmãos serem comidos vivos, ter pouca comida e água e enfrentar frio e calor extremos? Uma saída nada honrosa ao embaraço dessa verdade seria alegar que essas características existenciais nos atingem enquanto somos encarnados, mas que o espírito, quando livre do invólucro de carne, ele vê essas coisas com outros olhos e que toda experiência acaba sendo bem aproveitada. Esse argumento não se apoia em nada, em nenhum fato comprovável. Outra tentativa de argumento seria dizer que antes de reencarnar pela primeira vez, o espírito experimenta outros tipos de vida na erraticidade e que, então, quando ele reencarna pela primeira vez, ele já tem alguma experiência e já tem o seu caderninho, de créditos e débitos. Em primeiro lugar, esse argumento também se apoia no vazio, pois não sabemos de nada a esse respeito. Em segundo lugar, a doutrina não é clara em dizer como o espírito começa a vida, em que condições e em que dimensão. Em terceiro lugar, mesmo que a vida do espírito comece em outra dimensão, para só depois ele se aventurar no plano físico da Terra, essa primeira experiência também não é igual para todos. Como eu sei que não é igual? Porque tudo o que envolve tempo e espaço apresenta desigualdades de condições. As coisas e situações sofrem alterações no tempo e no espaço. Logo, as condições não são as mesmas para todos. Continua Kardec. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Se nós considerarmos a literatura chiquista, na verdade existe favorecimento, sim. As colônias astrais, como o nosso lar, são formadas por espíritos afins, mas em desigualdade de grau evolutivo. Os mais adiantados ajudam os mais atrasados. Vamos pegar como exemplo a mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz favorecia, de algum modo, o seu filho André Luiz. Em nosso lar, há pessoas mesquinhas que, se estão lá, é porque são favorecidas por alguém que lhes ama. Pode-se argumentar dizendo que, se essas pessoas são amadas por alguém, elas fizeram por merecer. Não é bem assim. Há pessoas boas que amam seus filhos ou outras pessoas, mesmo que essas tenham caráter duvidoso e sejam, na verdade, mais más do que boas. Acho que todo mundo conhece pelo menos um caso assim. Continua Kardec. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhes dão?
A lei civil as absolve de seus crimes porque, diz ela, obraram sem discernimento. Tem razão a lei porque, de fato, elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Vamos com calma. Vamos com calma. Eu custo acreditar que um pedagogo fizesse um juízo tão primário a respeito das crianças. É verdade que nos tempos de Kardec nós temos que reconhecer as noções de psicologia que hoje são de domínio público, eram desconhecidas. Mas vamos lá. Aliás, não é racional, Kardec falando, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Eu acho realmente incrível como eu pude aceitar essas explicações tão apressadas de Kardec por tanto tempo. A verdade é que eu simpatizei com as ideias de Kardec e desde que nós simpatizamos com alguém ou com alguma ideia, fica muito mais fácil acatar todo o pacote sem questionamento. Isso aí é a regra geral. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação. Como é que Kardec sabe que a educação não pode ter influenciado a criança? De acordo com Kardec, a partir de que idade a criança passa a ser influenciada pela educação? E antes dessa idade determinada por Kardec, a criança não sofre influência nenhuma? A criança traz consigo, ao nascer, a sua bagagem genética e não pode fugir muito dessa bagagem genética. Essa parte é determinante. A criança é influenciada desde antes do nascimento no ventre da sua mãe. É fato notável, fato de domínio público, que uma mãe que tem uma gravidez agitada e turbulenta vai gerar uma criança inquieta e insegura. Ao passo que uma mãe que tem uma gravidez tranquila, confortável, pacífica, vai gerar uma criança tranquila. Há exceções? É possível que sim, claro que é possível, mas eu me dou o direito de duvidar, não conheço nenhuma. Nós não sabemos os podres, quando se fala em exceções, nós não sabemos os podres que as pessoas escondem. Nós não acompanhamos a intimidade das pessoas para saber o que se passa na sua vida privada e como isso, no caso de uma gestante, como isso pode interferir na gravidez. Elas podem dizer que tiveram uma gestação muito tranquila, nós não estávamos lá para conferir. Kardec não sabia que os instintos são neutros, que são as influências que nós sofremos desde os primeiros dias de vida que vão determinar o seu caráter, positivo ou negativo. O mesmo instinto que leva um homem ou outro animal qualquer a lutar, leva ele a fugir. O instinto é o mesmo. Continua Kardec. Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhes dão? Que há crianças assim, eu não tenho dúvida, mas será mesmo que essas crianças recebem, de fato, bons exemplos de todos os lados, como diz Kardec?
Como é que Kardec poderia saber isso? Kardec, como nós sabemos, ele não teve filhos. E não me parece que ele convivesse com crianças. É verdade que ele pode ter tido alguma experiência com crianças na sua atividade de pedagogo. E talvez pensasse, então, que essas crianças, convivendo ali com homens honrados como ele, porque ele era um homem honrado, essas crianças, então, deveriam copiar os seus bons exemplos, né? Um monte de kardequinhos, né? Mas e a vida familiar dessas crianças? Né? Quem é que sabe alguma coisa sobre a intimidade delas? Segue Kardec. A lei civil as absolve de seus crimes porque, diz ela, obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque de fato elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências. Crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências. Novamente eu tenho a impressão de que Kardec está se referindo às crianças que ele conheceu em instituições de ensino, pois de outro modo ele não teria como afirmar que essas crianças tiveram a mesma educação e as mesmas influências, né? Ora, o fato de uma criança já em idade escolar, receber a mesma educação e as mesmas influências que outra criança, não as torna assim tão parecidas. Quando a criança alcança a idade escolar, aspectos fundamentais da sua personalidade já estão formados. O que nós sabemos acerca da criação daquela criança em seus primeiros anos de vida? Será que ela foi desejada ou indesejada pelos pais? Não sabemos. Como será que foi a gravidez da sua mãe? Será que foi uma gravidez tranquila, uma gravidez cercada de atenção? Ou será que foi uma gravidez conturbada, uma gravidez ameaçadora da paz conjugal? Como essa criança foi recebida pelos seus pais? Aliás, será que ela tinha pai? A sua mãe sentiu-se bem no papel de mãe dessa criança? Como foram os seus primeiros anos? Essa criança recebeu amor, carinho, atenção? Será que ela se sentiu protegida suficientemente? Ou será que ela foi deixada mais aos cuidados da sua ama, como era costume, entre as classes mais abastadas? Ou aos cuidados de outras pessoas, sem receber afeto, apenas sendo alimentada e atendida em suas necessidades básicas? Como foi a relação dessa criança com o pai? O pai era um pai amoroso e forte ou era duro e indiferente? Ou ainda era um homem fraco, cheio de vícios? Isso é apenas um mísero punhado de exemplos de como o ambiente e as pessoas mais próximas moldam o caráter de uma criança. Temos que lembrar novamente que no tempo de Kardec, as ciências psicológicas estavam engatinhando. A não ser que Kardec esteja se referindo a crianças criadas e educadas no mesmo lar, né? A não ser que seja isso a que ele esteja se referindo, e em relação a isso não me consta também que ele tivesse experiência suficiente para julgar. Mas vamos aceitar o exemplo proposto por Kardec. Irmãos. Irmãos são geralmente criados no mesmo lar, né? Eles têm os mesmos pais, têm o mesmo tipo de educação, e os exemplos que eles recebem são bastante semelhantes. E mesmo assim, às vezes, eles acabam sendo bastante diferentes. Será que nós temos que atribuir isso ao resultado de possíveis existências anteriores? Claro que não. Claro que não. Como nós vamos saber se um filho era mais amado que o outro, embora os pais sempre procurem dizer que amam os filhos da mesma maneira? Será que o filho mais velho não foi assim muito mais bem recebido por ser o primeiro filho, mas os outros foram vistos como intrusos, né? E na verdade só não foram abortados por medo da religião? Será que não aconteceu isso? Será que um dos filhos não foi disfarçadamente rejeitado,
por sua semelhança com algum parente detestado pela família? Isso acontece, acreditem. Não será que um dos filhos foi fruto de uma traição por parte da mãe, né? E que por isso foi odiada pelo pai, ou odiada pelo casal, porque a mãe talvez se arrependeu, odiada a vida inteira, embora comesse a mesma comida, vestisse as mesmas roupas, estudasse no mesmo colégio que os outros filhos? Mas vamos ajudar Kardec, no seu raciocínio. Vamos procurar, assim, o auge da semelhança. Dois irmãos gêmeos, univitelinos, né? Gêmeos idênticos, do mesmo sexo, iguais em tudo. Eles são tão parecidos que os pais não têm como gostar mais de um do que do outro. Como nasceram juntos, terão sempre influências muito semelhantes. A mãe cuidará dos dois praticamente ao mesmo tempo. Se tiver alguém para ajudar, provavelmente vai ajudar com os dois. Eles usarão roupas iguais, como acontece com a maioria dos gêmeos, né? Como costumam fazer com os gêmeos enquanto são crianças. Eles terão os mesmos vizinhos, necessariamente. Eles brincarão juntos. E, por fim, estudarão juntos, com os mesmos colegas, com os mesmos professores. No entanto, um deles vira bandido, ou pelo menos uma pessoa de mau caráter, e o outro uma pessoa correta. Como explicar isso? Só reencarnação para explicar. Será mesmo? Não será que o irmão que virou bandido não passou por algum trauma que o outro não passou? E que esse trauma, que isso tenha o afetado profundamente a sua visão do mundo, a sua visão das pessoas e da vida? Imagine que esses dois irmãos, ainda crianças, iguais em tudo, estão lá brincando no seu quarto, né? Aí um deles resolve ir ao banheiro. No corredor, ele ouve gemidos estranhos vindos do quarto do seu pai. A porta está entreaberta e ele vai espiar. Então ele vê o seu pai fornicando com a empregada, ou sendo possuído pelo jardineiro. Essas coisas aconteciam antes, não é só hoje que acontecem. Outra possibilidade, eles têm uma cadela, né? Essa cadela dá cria. Eles querem ficar com os filhotes, são 4 filhotes, mas o pai não deixa. O pai então diz para eles que deu os filhotes para uma família cheia de crianças e que os filhotinhos serão muito bem tratados. Ficaram tristes, mas se conformaram. Mas à noite, né, aquele irmão que mais tarde vira bandido, ele vai ao banheiro, sempre indo ao banheiro, né? Ouve barulho no quintal e vê o seu pai matando os filhotinhos e os enterrando. Ele fica olhando, estarrecido, não acreditando naquilo que está vendo. E ainda um detalhe sórdido, um dos cachorrinhos não estava bem morto, ainda estava se mexendo e o pai enterra ele assim mesmo. Que coisa, hein? Se essa criança que assistiu a essas coisas, ou a uma dessas coisas, não precisa ser as duas, se ela for uma criança naturalmente introspectiva, é bem possível que ela não comente esses fatos com ninguém, nem mesmo com seu irmão. Isso será um diferencial em relação ao seu irmão que ele carregará para o resto da sua vida. É um único acontecimento, mas a partir desse acontecimento, ele não vai mais apreender as informações da vida da mesma maneira. Ele já não é como o seu irmão. Ele adquiriu um filtro capaz de lhe mostrar o lado mais perverso das coisas. Negue isso. Negue que isso possa acontecer. Como você vê, nós não precisamos de teorias mirabolantes se a vida, na sua simplicidade, já nos oferece tanta diversidade e tantas explicações possíveis. Mas Kardec não pensava assim. Kardec, que não pôde conhecer as descobertas das ciências psicológicas e que, pelo jeito, não era um bom observador da natureza humana, ele achou melhor atribuir tudo à reencarnação. Continua Kardec. Donde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso?
As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Se eu tivesse dado os exemplos que eu dei agora há pouco para Kardec, tivesse dito para ele tudo isso que eu disse, esses exemplos possíveis de acontecer, provavelmente ele iria submeter essas questões aos seus médiuns amigos. E eu chego a imaginar, realizar na minha imaginação, um suposto espírito dizendo que esse irmão gêmeo, esse que virou bandido, esse que viu o pai lá com o jardineiro, ou então que viu o pai matando os cachorrinhos, enterrando um deles ainda vivo, que essa criança passou por isso justamente porque ele está expiando um mal cometido no passado. Por isso que aconteceu. Ou então que essa criança, o espírito dessa criança, pediu essa prova para se preparar melhor para a vida, mas que, se essa criança acabou se tornando um bandido, foi porque ela sucumbiu perante a prova que ela mesma escolheu, aquela coisa toda. Por que toda essa argumentação a favor da reencarnação? Para fazer valer uma crença básica, a crença de que Deus é justo. O conceito de justiça é muito bonito, muito elevado para nós, seres humanos, mas ele não deixa de ser um conceito humano, um conceito criado para ordenar a sociedade e usado posteriormente para tentar dar sentido à vida, já que nós vemos tantas pessoas más terem sucesso e tantas pessoas boas fracassarem na vida. Como não se acha solução para isso, nem explicação do porquê de Deus permitir isso, cria-se então um sistema que prometa justiça mesmo que tardia. Esse sistema é a reencarnação, em que nós colhemos os resultados de uma vida em outra vida. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o trabalho do Dr. Ian Stevenson, o cientista mais citado pelos espíritas quando o assunto é reencarnação. Muita força e paz para você.